E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Tá? Hoje a gente vai falar de uma coisa que é bem importante, que é trabalhar com a afiação das lâminas dos estiletes que a gente utiliza para montar as nossas peças, tanto as espadas e outros equipamentos do swordplay, quanto peças de armadura, ou até mesmo para você que trabalha com cosplay, para você ter um fluxo de trabalho bem legal aí. Mas aí a pessoa pode perguntar, poxa, mas por que afiar as lâminas do estilete? Essas caixas que a gente compra aqui em papelaria, poxa, tão baratinho, coisa de 7, 8, às vezes 10 reais. Mas tem alguns motivos sim para a gente trabalhar com a afiação das lâminas dos estiletes que a gente trabalha. Primeiro de tudo, o corte que vem de fábrica, muitas vezes, ele não é o corte mais afiado que eu vou acabar tendo para poder utilizar. Então a lâmina está afiada sim quando ela vem nova, mas ela não está naquele corte de navalha, aquele corte de bisturi, aquele corte que não vai me dar problema e que eu vou conseguir passar ele na espuma, no EVA, em qualquer outra superfície, qualquer outro material, como se estivesse passando aquela faca quente na manteiga. Outra coisa que eu posso fazer também é prolongar a vida útil das minhas lâminas, ou seja, eu tenho muito metal aqui e, claro, eu posso ir quebrando essas pontinhas da lâmina do estilete conforme ela vai ficando cega. Mas eu também posso aproveitar para estender a vida útil dessa minha lâmina. Então uma lâmina que me duraria, por exemplo, para um trabalho, eu consigo fazer com que ela dure para 3, 4, 5, 6, até mais trabalhos, dependendo do que daquilo que você estiver fazendo. Por exemplo, vamos supor que está na sua última lâmina. E aí você está trabalhando num final de semana, você está trabalhando num domingo à noite, você está trabalhando num lugar, numa cidade onde o acesso à papelaria, especialmente de final de semana, de feriado, é difícil, e você tem que fazer valer aquela sua última lâmina, então o seu fluxo de trabalho não pode ser interrompido. Vamos então ver como é que se afia uma lâmina de estilete. Tá? Muito do que a gente vai falar aqui também serve para faca, mas a lâmina do estilete tem algumas características bem específicas. Bom, então vamos pegar um estilete aqui. Ele está com uma lâmina que já tem um pouco de uso. E o primeiro processo que eu vou fazer aqui nessa lâmina, eu vou afiar essa lâmina. Então, quando eu vou afiar uma lâmina, eu removo o metal da lâmina e eu procuro dar a angulação certa. E no caso do estilete, quanto mais baixo o ângulo, mais fino é o corte e mais parecido com o de um bisturi ele fica também. Por outro lado, é um corte bem frágil. Eu vou precisar refazer esse processo algumas vezes também para deixar a minha lâmina do jeito que eu quero. E eu preciso também, para fazer essa afiação, eu vou precisar de um material que seja duro e que seja áspero, porque eu tenho que remover metal aqui da lâmina. Artefato mais comum para a gente trabalhar com afiação é essa pedra de afiar, que eu consigo comprar em qualquer loja de ferramentas, loja de ferragens, até em loja de R$ 1,99, custa em torno de uns 10 a 12 reais. Você vai ver que ela tem um lado que é um pouco mais áspero e um lado que é um pouco menos áspero. Isso aqui eu afio faca, tesoura, qualquer ferramenta que tenha lâmina com ela. Para trabalhar com estilete, então, eu já posso começar inclusive no lado menos áspero, tá? Porque a lâmina do estilete é um pouco mais delicada, então não preciso começar logo do lado mais áspero da pedra de afiar. Essa pedra de afiar aqui ela tem uma particularidade. Você pode trabalhar com ela seca, tá? Não há problemas, mas o ideal é você trabalhar com essa pedra aqui úmida, para que ela dure mais e para que você diminua também o atrito do metal com ela. Eu posso trabalhar com essa pedra aqui, umedecendo ela simplesmente com água. Então, tem aqui um pouquinho d'água. Vamos passar um pouco com o dedo mesmo, aqui em cima, para deixar a superfície dela um pouco mais úmida e a minha faca, a minha lâmina aqui do estilete, ela vai deslizar bem melhor. E eu vou prolongar a vida de ambas, tanto da pedra quanto também do estilete. Não vou tirar metal à toa porque a abrasão não vai ser tão agressiva com a lâmina aqui. Mas e se você não tiver uma pedra de afiar como essa aqui, ou tiver naquela situação de final de semana que não tem como sair para comprar, essas coisas assim, tá? Qualquer material duro e áspero pode substituir essa pedra de amolar. Por exemplo, você pode usar um tijolo
E você pode também utilizar também um azulejo mais áspero, não aqueles azulejos muito lisos, né, que senão isso aqui seria para o próximo passo. Mas um azulejo um pouco mais áspero, ou então aquele lado de baixo do azulejo, uma lajota também, podem te dar um mesmo resultado, ou um resultado bem parecido com isso aqui. Dois tipos de movimento que você pode fazer para afiar a sua lâmina então. Você pode testar os dois, teste aí na sua casa e você vê qual que é aquele que te atende melhor. O primeiro que eu faço aqui é estendendo a lâmina e fazendo com que ela vá para frente. Ou seja, o fio está lá na frente e eu vou passando ela de um lado para outro, afiando ela, trabalhando os dois lados do fio. Vai fazendo quanto você achar que deve. Olha só meu dedo aqui. Cuidado com esse movimento, tá? Então não precisa fazer rápido, porque senão você pode se machucar. Quer fazer um pouco mais seguro, tá? Deixa o dedo aqui na lateral da pedra e você não vai ter tanto problema assim, como algumas pessoas que eu sei que já devem estar comentando aí sobre a questão da segurança. Tá legal? Olha só. Passei aqui a lâmina para os dois lados. Esse é um movimento. Você pode também fazer um movimento circular. Aí ele funciona assim, ó. Eu vou trabalhando a lâmina com o movimento circular, tanto com um lado do fio quanto com o outro lado do fio. Teste aí na sua casa, faça os dois movimentos e veja qual aquele que te atende melhor. Esse é o primeiro passo, que é afiar a lâmina. O próximo passo é você amolar a lâmina. Depois que eu afiei a minha lâmina, tá, ela já está com o fio aqui, embora esse fio que eu tenha dado nela ainda seja um fio meio grosseiro. Foi só a primeira etapa para eu deixar ela pronta para trabalhar. A segunda etapa desse processo é a amolação. Então eu preciso, agora que a lâmina está afiada, eu preciso amolar essa lâmina aqui. E para eu amolar a lâmina, aqui na afiação eu utilizei um material que é duro e áspero, no caso essa pedra aqui de afiar. Para eu amolar a minha lâmina, eu preciso trabalhar com um material que seja duro e liso. Aqui, essa minha superfície aqui, ó, é uma mesa de granito. Então eu vou trabalhar em cima dessa superfície diretamente aqui. Se você não tiver uma mesa de granito na sua casa, não tem problema, tá? Você pode utilizar também outros materiais que sejam duros e lisos. Por exemplo, um pedaço de vidro, se você não tiver o granito, pode ser mármore, um metal que seja mais duro do que esse aço que a gente tem aqui, ou mesmo assim, algumas pessoas já têm em casa aquela ferramenta para você fazer a amolação de faca, que é uma chaira, é uma ferramenta chamada chaira. Basicamente é aquela que tem um cabo aqui para você segurar e ela tem um bastão de metal redondo e você vai passando a lâmina nesse metal para poder deixar ela bem amolada, que é a nossa segunda etapa aqui. Vamos fazer então a segunda etapa na beira dessa mesa de mármore. Estou aqui na beirada da minha mesa, tá? Esse aqui é o meu estilete, a lâmina que a gente já vinha trabalhando. Agora eu preciso amolar essa lâmina aqui. Preciso continuar com o processo. Para eu amolar essa lâmina, eu já tenho aqui a minha superfície que é dura e lisa, no caso, o tampo da minha mesa de granito. E o que eu preciso fazer? Encosto a lâmina aqui na mesa, não está bem encostada, o ângulo está bem baixo. Como a lâmina do estilete ela tem essa coisa mais flexível, então eu coloco o dedo aqui em cima dela para poder guiar e para deixar com que o ângulo, a parte de contato entre o metal e a pedra, fique o mais reta possível. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, fechar minha trava aqui e vou passar a lâmina, só que agora o movimento é de frente para trás. Então, ó, passei, venho e vou voltando até eu sentir que ela está bem amoladinha. Então, olha só, aqui, viro e venho para trás. Tá? Olha só, vou fazendo isso aqui várias e várias vezes para eu poder deixar todo aquele metal que eu tirei bem alinhado. E essa aqui é a nossa segunda etapa do processo de afiar um estilete. Faço isso aqui, ó, 10, 15 vezes, devagar, não precisa ter pressa.
até eu estar com a minha lâmina bem amolada aqui. O próximo passo é a gente dar um polimento na lâmina. Agora que você já afiou e já amolou a lâmina do seu estilete, tem um terceiro passo que a gente pode fazer para deixar a lâmina realmente com aquele corte de bisturi, aquele corte quase de um sabre de luz que vai, se você estiver trabalhando com alguma espuma assim, vai fazer com que a lâmina deslize pelo material como se fosse realmente faca na manteiga quente. Esse é o processo de polimento. Se você já afiou e já amolou a sua lâmina, ela já vai estar com um corte bem legal. Mas se você quiser dar esse passo a mais, a gente pode também trabalhar com o polimento do fio da lâmina. E como é que a gente faz isso? O material que a gente tem que usar tem que ser macio e áspero. Então olha só, geralmente para fazer o polimento da lâmina, também conhecido como strop, o pessoal utiliza um pedaço de couro. Aqui eu tenho um couro de um outro projeto, esse aqui é um resto que sobrou, e é um couro chamado soleta. Então o couro soleta ele tem um lado que é mais liso, mas eu vou utilizar esse lado mais áspero aqui, que é o lado conhecido como carnal também, ou como camurça. Ah, mas poxa, não tem um pedaço de couro soleta, e aí como é que eu faço? Sem problema. Você pode usar um pedaço de couro comum, aquele couro cromo, que é utilizado para fazer cintos, sapatos também. Ele vai ter que ter esse lado mais áspero aqui também. Um pedaço de camurça também é couro. Se não tem nem isso, não tem couro nem camurça, o que eu faço? Você pode também utilizar um pedaço de jeans velho, tecido que seja grosso e áspero, ou até mesmo assim. Já me disseram, isso aqui não testei, mas se for a única coisa que você tiver aí, uma toalha velha também, ela é um material que você consegue fazer esse polimento, embora dê um pouco mais de trabalho. Basicamente o que eu tenho que fazer, deixa eu até pegar a minha pedra de afiar aqui para usá-la como apoio. Eu vou fazer os mesmos movimentos que eu fiz quando eu estava amolando a faca, ou seja, a lâmina vai passar para trás de um lado e depois para o outro. Então, ó, eu vou fazer esse movimento aqui na lâmina várias e várias vezes para dar aquele polimento. Também aproveito para colocar o meu dedo aqui na lâmina, vou deixando ela sempre com a superfície de contato do fio com o couro o mais rente, o mais reta possível. E depois que eu fizer isso aqui algumas vezes, eu vou estar com a minha lâmina do estilete extremamente afiada. E agora sim, isso aqui vai estar com um corte parecido com o de um bisturi ou de uma navalha, conforme você prefere chamar. Tá legal? Pessoal, então é isso aí. O vídeo acabou ficando um pouquinho longo, mas são algumas dicas para você trabalhar um pouco melhor com o seu estilete, se você trabalha com a criação de equipamentos para o swordplay ou também para cosplay. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo então. Valeu!